Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, da Unemate, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/4, onde nessa videoaula nós iremos estudar mais duas propriedades físicas, que são as contrações e os inchamentos da madeira, que são propriedades importantes que ocorrem quando a madeira está em processo de secagem, abaixo do ponto de saturação das fibras, bem como também estando relacionadas à própria estabilidade dimensional da madeira. Para essa videoaula, eu novamente recomendo a leitura da apostila Propriedades da Madeira, escrita pelo professor Dr. João Carlos Moreschi, da Universidade Federal do Paraná. A todos vocês, então, desejo uma ótima videoaula e vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês, de uma forma geral, os conceitos referentes à contração e inchamento da madeira. Contração refere-se à diminuição do volume da madeira, devido à retirada de água da madeira presente nos espaços submicroscópicos, esses espaços microscópicos, sendo eles entre as regiões cristalinas das microfibrilas e dentro das suas regiões amorfas. Enquanto que o inchamento da madeira refere-se ao aumento do volume da madeira, devido à inclusão de moléculas de água nos espaços submicroscópicos, sendo eles entre as regiões cristalinas das microfibrilas e também dentro das suas regiões amorfas. Importante vocês terem conhecimento, vocês saberem que a contração e o inchamento da madeira, ambos ocorrem entre 0% de umidade e o ponto de saturação das fibras, chamado por alguns autores de faixa higroscópica da madeira, que é onde ocorre a variação dimensional das dimensões da madeira, né, referente aí a mudanças do ambiente onde ela está inserida, basicamente devido a alterações da temperatura do ar e da umidade relativa do ar. O inchamento ele ocorre desde 0% de umidade até o ponto de saturação das fibras, enquanto que as contrações ocorrem do ponto de saturação das fibras até 0% de umidade. Para a gente entender melhor sobre essas duas propriedades físicas, vamos fazer então algumas considerações. Nessa imagem, pessoal, já vista em aulas anteriores, nós temos aqui a representação na parte mais superior da imagem da lamela média, que é aquela estrutura responsável pela união de duas células lenhosas, mas para a gente, nessa videoaula, o que é mais importante a gente ver é a parede celular, que está localizada, que está representado aqui, nessa parte mais central da imagem, embora, ela possa ser observada aí na imagem inteira. A parede celular, nesse caso representada por esse círculo vermelho, dentro desse risco em azul. A parede celular, pessoal, ela é muito importante porque a partir do momento que começa a haver a retirada de água da parede celular, nós temos o processo de contração. E quando começa a haver a inclusão de moléculas de água dentro da estrutura química da parede celular, nós temos então aí o inchamento. E é importante, nesse caso, porque sempre quando uma madeira está seca ao ar, ela na verdade não vai estar
com o seu lume celular preenchido de água. Ele vai estar totalmente sem água livre e com alguma água de adesão e de constituição química. Por isso é que a alteração dimensional ela ocorre pela saída ou retirada de água da parede celular. E isso tanto ocorrendo na madeira das coníferas, como também na madeira das folhosas. Se a gente for observar, voltando na imagem anterior, a madeira das coníferas, ela é basicamente formada, né? Aliás, todas as madeiras, elas são formadas de parede celular. Toda célula vegetal possui parede celular, né, externamente localizada à membrana plasmática. Tanto só que na madeira, devido a madeira ser formado por células mortas, todo o conteúdo interno à parede celular, ele acaba sendo removido da célula vegetal, de maneira que na madeira a gente acaba vendo só a parede celular e o seu lume vazio, que no caso aí fazendo com que a madeira seja um tecido morto e também poroso. Isso tanto observado na madeira das coníferas, como também na madeira das folhosas. Na madeira seca, nós temos que as células elas estão preenchidas por ar e, no caso da parede celular, por alguma umidade. E a inclusão ou retirada de umidade da madeira vai fazer então com que ela, né, tenha um aumento de contração ou de inchamento, dependendo se há retirada ou inclusão de moléculas de água dentro da parede celular. Aqui, pessoal, quando a gente começa a explorar de forma mais detalhada a parede celular, nós observamos que a parede celular das madeiras, elas possuem uma estrutura também complexa, porque a parede celular, ela é formada por uma parede primária e também por uma parede celular secundária. E a parede celular secundária, por sua vez, ela é dividida em 3 camadas: camada S1, camada S2 e camada S3. Se vocês observarem a figura da esquerda, se vocês observarem a representação de onde está a parede primária, representado por um quadradinho em branco com as letras PF, e também a gente vendo a parede secundária representada pelas letras S1, S2 e S3, nós vemos que a camada S2 da parede celular é a camada que apresenta maior espessura e também maior volume. E pelo fato dela ter tanto maior volume e maior espessura, isso faz com que as propriedades da madeira, no caso da contração e do inchamento, sejam afetadas. Isso a gente, inclusive, vai estudar em aulas posteriores. E é importante a gente ver também que as microfibrilas, ou seja, aquelas cadeias de celulose, mais precisamente 36 cadeias de celulose juntas, elas, no caso, apresentam diferentes ângulos posicionados dentro de cada parede, dentro de cada camada de cada parede celular das células lenhosas. É o que a gente consegue observar nessa figura direita de vocês. Nessa figura, vocês conseguem observar a parede primária, né, representada pela letra P, com uns risquinhos todos desorganizados. A camada S1 representada por, no caso aí, risquinhos mais deitados.
A camada S2 por risquinhos mais em pé, um pouco inclinados, enquanto a camada S3 é representada por risquinhos mais deitados. Esses risquinhos correspondem às microfibrilas de celulose, mostrando que essas microfibrilas apresentam diferentes ângulos de inclinação, considerando a direção vertical. Isso, inclusive, a gente consegue ver nessa tabela. Nós, fazendo uma análise dessa tabela, na primeira linha, nós temos a camada M, representada pela lamela média, que apresenta uma espessura variando de 0,2 a 1 micrômetro, sendo basicamente formada de lignina e pectina. Como ela não tem microfibrila, então não é possível estabelecer um ângulo fibrilar, ou seja, o ângulo que as microfibrilas apresentam com o eixo vertical. A camada P é representado pela parede primária, que apresenta também uma pequena espessura, conforme eu mostrei na figura anterior. Uma espessura que, nesse caso, varia de 0,1 a 0,2 micrômetros. E essa camada, essa parede primária, ela é composta quimicamente de celulose, hemiceluloses, pectinas, que são outros carboidratos, assim como é a celulose e as hemiceluloses, e também formado por proteínas. E as microfibrilas da parede primária não apresentam um ângulo definido, então eles estão ocorrendo na parede primária de forma desorganizada. Então aí também não é possível estabelecer um ângulo fibrilar. Agora, as camadas S1, S2 e S3 já apresentam um ângulo fibrilar definido. Na camada S1, que apresenta uma espessura entre 0,2 e 0,3 micrômetros, o ângulo fibrilar ele varia de 50 a 70 graus. Enquanto que na camada S2, é uma camada que eu quero que vocês prestem muita atenção, a espessura dessa camada é uma espessura muito grande, uma espessura muito alta quando comparado às demais camadas, ou seja, de 1 a 5 micrômetros. E essa camada, ela ainda é importante porque ela apresenta um ângulo diferente da camada S1 e S2, um ângulo de 10 a 30 graus, conforme vocês conseguem observar nessa figura localizada mais à direita do slide. A gente vê que aqueles risquinhos na camada S2, eles estão um pouquinho inclinados, quase que em pé. Se eles estivessem em pé, posicionados perfeitamente na direção vertical, o ângulo de inclinação seria 0. Mas como eles desviam um pouco em função do eixo vertical, eles têm então um ângulo variando de 10 a 30 graus. Enquanto que a camada S3 é uma camada pequena, possui apenas cerca de 1 micrômetro de espessura e um ângulo variando de 50 a 90 graus. Mas o que é mais importante a gente pegar dessa tabela é que a camada S2, que é aquela camada mais importante por ter maior volume e por ter maior espessura, é que ela apresenta maior espessura, conforme eu já falei para vocês, desculpa, e também um maior ângulo fibrilar, de 10 a 30 graus. E, para completar aqui, a gente tem também algumas madeiras, a chamada camada W, né, que é uma camada conhecida como camada verrugosa. Ela ocorre em traqueoides de coníferas e fibras libriformes de folhosas mais primitivas. Mas só chamando atenção novamente da camada S2. Essa camada S2, inclusive, ela explica por que a madeira apresenta diferentes contrações nas direções tangencial, radial e longitudinal.
Nesse caso, pessoal, uma coisa que também é importante a gente ver sobre as microfibrilas, aqueles risquinhos representados naquelas figuras, né? Tanto mais deitado ou mais em pé, cada risquinho daquele estava representando uma microfibrila. Microfibrilas correspondem a 36 cadeias de celulose. E cada microfibrila possui regiões cristalinas, aquelas mais organizadas, onde as cadeias de celulose estão mais fortemente ligadas e organizadas, e também as regiões amorfas, que são aquelas regiões mais desorganizadas das microfibrilas, né, onde eu tenho ali, né, ligações ali que estão um pouco mais distanciadas uma das outras quando comparado às regiões cristalinas. E é importante também a gente lembrar que, associado às microfibrilas de celulose, nós temos também as hemiceluloses, que nessa figura está sendo representado pelas bolinhas de coloração rosa. Diferente da celulose, que são esses tubinhos que formam fibras, as hemiceluloses são ramificadas e amorfas. Elas não formam fibras e elas também não têm aí uma estrutura sempre linear, mas sim ramificada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tanto a celulose e as hemiceluloses, elas são hidrofílicas, ou seja, elas apresentam afinidade por água. Então, dentro da parede celular, onde que a umidade, onde que a água, ela está localizada? Ela está localizada basicamente associada às microfibrilas de celulose e uma pequena parte também podendo estar associada às hemiceluloses. É o que a gente observa nessa figura daqui. Se vocês observarem essa figura, né, nós temos onde está sendo feito esse círculo em preto e chamando a atenção para essa parte mais à direita da figura, nós temos aqui representado uma microfibrila. E nessa microfibrila, nós temos dentro da região amorfa as moléculas de água ali localizadas. Nas microfibrilas de celulose, a água ela está localizada entre regiões cristalinas, não existe água dentro das regiões cristalinas, mas existe água dentro das regiões amorfas. Então, isso daí é importante saber. Conforme até dá título a essa figura. Moléculas de água em cor mais clara, né? Na minha percepção de cor aqui, num azul mais claro ou num azul piscina, a água ela está localizada entre as regiões cristalinas e dentro das regiões amorfas, né? De um conjunto de microfibrilas. E a água também, ela pode estar associada também com as hemiceluloses dentro da parede celular. Então, se a gente for observar, a água, ela está então localizada, né, entre regiões cristalinas e dentro das regiões amorfas. Se a gente for observar essa figura aqui, nós temos que à medida que é feita a retirada de água da madeira, em especial ali das regiões amorfas, começa a haver uma aproximação das cadeias de celulose. Olhando essa figura da esquerda para a direita, à medida que eu retiro moléculas de água, as cadeias de celulose elas vão se aproximar mais entre si.
tanto as regiões cristalinas se aproximando entre si, de uma microfibrila e de outra, como também dentro de uma microfibrila individual, após a saída de água, as regiões amorfas elas começam a se aproximar mais entre si. Nesse caso, começa então a ter a contração da madeira, porque as moléculas de celulose estão se aproximando mais entre si, fazendo com que a madeira ela diminua as suas dimensões e o seu volume. Por efeito inverso, a gente tem o processo de inchamento. Se a gente observar essa figura da direita para a esquerda agora, a gente vê que quando a gente acrescenta moléculas de água na madeira, o que acontece? Essas moléculas de água vão se associar às hemiceluloses, elas vão entrar entre regiões cristalinas das microfibrilas e, considerando uma microfibrila individual, elas vão entrar dentro da região amorfa. Nesse caso, então, aí fazendo com que as moléculas de água, elas no caso aí, elas se afastem mais uma das outras. Nesse caso, então, aí, fazendo com que haja o inchamento da madeira. A remoção de água dentro da parede celular, bem como a sua inclusão, ela só vai ocorrer, né, dentro do limite de 0 até o ponto de saturação das fibras. No caso, né, fazendo a leitura correta dessa frase que eu coloquei, a remoção de água dentro da parede celular ocorre apenas abaixo do ponto de saturação das fibras, né? E, nesse caso, então, aí a gente tem, né, para essa frase em específica, o fenômeno de contração. Para que ocorra o inchamento, é necessário a inclusão de água dentro da madeira, desde 0% até o ponto de saturação das fibras, onde, nesse caso, eu estarei tendo, então, o inchamento. Nesse caso, eu consigo voltar em um dos primeiros slides mostrados. O que é, então, contração? Contração refere-se à diminuição do volume da madeira. E o que faz diminuir o volume da madeira? Isso ocorre devido à retirada de água da madeira presente nos espaços submicroscópicos da parede celular, sendo eles entre as regiões cristalinas das microfibrilas e dentro das suas regiões amorfas. Claro que também pode as hemiceluloses influenciarem, mas o que mais influencia são as microfibrilas de celulose. Enquanto que o inchamento, né, seria, de grosso modo, o inverso. Refere-se ao aumento do volume da madeira devido à inclusão de moléculas de água nos espaços submicroscópicos, sendo eles entre as regiões cristalinas das microfibrilas e dentro das suas regiões amorfas. E, novamente, lembrando que as contrações e os inchamentos da madeira, eles ocorrem, né, dentro daquela chamada faixa higroscópica, ou seja, entre o ponto de saturação das fibras e 0% para a contração, e entre 0% e o ponto de saturação das fibras para o inchamento. Como é feita, então, a determinação da contração volumétrica da madeira? A determinação da contração ela é feita através da diferença entre o volume da madeira no estado saturado, ou seja, numa umidade acima do ponto de saturação das fibras, e no estado absolutamente seco, a 0% de umidade, relacionado ao volume no estado saturado. Se eu quero, então, saber como determinar a contração volumétrica da madeira, ou seja, a contração de todo o seu volume, eu faço, então, né, eu tenho
Eu preciso do volume saturado e do volume absolutamente seco. Nesse caso, a diferença entre o volume saturado e o volume seco, o resultado dessa subtração eu divido pelo valor do volume saturado e o resultado eu multiplico por 100. Porque, assim como ocorre com a umidade da madeira, as contrações também são expressas em porcentagem. O inchamento ele é determinado de maneira quase que similar. O inchamento ele corresponde à diferença entre os volumes da madeira no estado saturado e no estado absolutamente seco, a 0% de umidade, relacionado ao volume a 0% de umidade. Conforme vocês veem essa fórmula, como que é determinado o inchamento da madeira, o seu inchamento volumétrico? Eu pego o volume úmido da madeira, ou seja, aquele volume acima do ponto de saturação das fibras, menos o volume absolutamente seco, e o resultado eu divido pelo volume absolutamente seco. Esse resultado eu multiplico por 100 e o inchamento da madeira é expresso também em porcentagem. Contração e inchamento da madeira apresentam fórmulas similares. O que varia de um para outro é que na contração o denominador é o volume saturado, enquanto que no inchamento o denominador é o volume seco. Então, as contrações elas são feitas em função do volume saturado, enquanto que no inchamento é em função do volume seco. E também chamando a atenção que assim como eu calculo o volume, a contração volumétrica, eu também posso determinar a contração linear. Tanto válido para a contração, como também válido para o inchamento. Essas fórmulas mostradas tanto nesse slide para o inchamento, como também para a contração, eu vou trabalhar com vocês em aulas futuras. Mas eu adianto para vocês uma coisa. Quando a gente fala em contrações na madeira, obviamente, a maior contração para um mesmo corpo de prova é a contração volumétrica, porque ela está considerando todo o volume de madeira. Enquanto que a contração tangencial ela é maior que a radial, que por sua vez é maior que a axial. Quando eu considero as contrações da madeira, isso também é válido para os inchamentos, eu vejo que a madeira apresenta um comportamento diferente. Enquanto eu tenho dimensões que contraem mais e outras dimensões que contraem menos. E isso é algo que a gente também vai estar discutindo em aulas futuras. Aqui, essa é uma aula introdutória para mostrar para vocês o que é contração, o que é inchamento e que existe diferença das contrações entre as diferentes direções de observação. Ficaram curiosos para saber por que existe essa diferença? Isso eu vou explicar em aulas futuras. Mas, sobre o assunto dessa aula, ficou alguma dúvida? Se ficou, entre em contato comigo. No caso, pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Muito obrigado e um grande abraço a todos.